muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um KaiCast. Esse é o nosso quarto episódio e hoje a gente vai falar de algo muito importante para todo empresário, que é o lucro com propósito. Como construir patrimônio e segurança para o futuro. Eu sou a Viviane Casanova, esse é o Charles Nascimento, ele que é embaixador do CAI. E hoje temos aqui convidados muito especiais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso KaiCast. Deixa eu já começar apresentando o pessoal aqui. Nós temos aqui à minha frente o Leandro Preter, ele que é mentor de médicos, empresário, de médico e empresários, né? Ele é profissional com mais de 20 anos de experiência em indústrias multinacionais, especialista em precificação, gestão financeira e alavancagem patrimonial. E também já foi responsável por mais de 20 milhões de faturamento assistido. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Vivi. Temos aqui o Rodrigo Bertoso, que ele é contador desde os 14 anos, né, Rodrigo? Trabalha com contabilidade e hoje ele está à frente da NB Contabilidade. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Viviane. E temos a nossa doutora, a Ana Luísa, ela que é advogada, tem escritório desde 2014, né, Ana? E mais de 20 mil atendimentos realizados. O legal, gente, é que a Ana ela tem clientes em todo o Brasil, empresários brasileiros, ela atende no exterior também, e está à frente aí dos acordos internacionais de previdência. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. E hoje, como eu falei, né, Charles, a gente vai ter meio que um quebra-pau aqui também, né? Porque falar de INSS para empresário é um pouco diferenciado, né? Exatamente. E para começar, a gente vai falar de um tema muito importante. Eu não sei, eu acho que não só eu converso com muito empresário que não vê lucro, mas vocês também, né? Então a gente vai falar com um doutor aqui que já ajudou muita gente a faturar alguns milhões, né? Com o Leandro. E a gente vai fazer algumas perguntas. E a primeira, Leandro, como que a precificação e a gestão de processos impactam diretamente na lucratividade? Bom, toda empresa ela tem que ter processo. Se você quer saber exatamente o quanto você ganha, você tem que ter dados. Para você ter dados, se você não tiver uma gestão eficaz que te mostre da onde partem os seus números, aonde eles devem chegar e não tiver um planejamento, você não consegue chegar a uma conclusão. Tá? Processo é muito importante nessa tomada de dados, tá? Ou seja, como é que é feito a sua compra, como é que é feito a sua venda, qual é a sua política de venda, qual é a sua política de parcelamento. Você vende no cartão, você vende à vista, a sua precificação, o que está sendo levado em consideração nela? Está sendo levado somente o valor dos insumos que você utiliza? Você está colocando os impostos de forma correta? Você está realmente colocando as taxas da máquina de cartão? Você fica de olho nas taxas da máquina de cartão, se realmente são as que você pactuou com o banco, com as máquinas de crédito? Tudo conta, né? Tudo isso é fundamental para você gerir o seu negócio e automaticamente é fundamental para você gerar os dados que vão compor a sua precificação. E tem gente que não dá atenção para esses pequenos detalhes. E eu acho que é aí que está o erro, né? E, assim, um grande exemplo, até para ficar bem claro para as pessoas, da importância de dar atenção a esses detalhes, é a nossa fatura de cartão de crédito. Exato. Né? Que do nada a gente olha lá e, de repente, tem um valor gigante. E você fala, mas onde eu gastei esse dinheiro? Porque eu só almocei, fui no restaurante, né? Comprei um produto com um valorzinho pequeno e a fatura passa ali dos 5, 6 dígitos, né? Então, aí, eu acho que está aí a importância. E quando você senta, né, com os empresários, com os médicos, principalmente... Exato. Qual que é a maior dificuldade que essas pessoas têm e o quanto você consegue ajudar, por exemplo, esse médico, esse empresário, ele consegue ter uma lucratividade de 10, 20, 30, quantos por cento? Só para a gente tentar entender um pouquinho as oportunidades que talvez você, empresário, está perdendo, né? Olha, primeira coisa, conciliação bancária, tá? Raros empresários fazem a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária?
Se você pegar, por exemplo, os seus recebimentos em cartão, será que você está recebendo tudo aquilo que você vendeu? Eu vou te dizer que muitas vezes parcelas somem por erro bancário, vendas somem por erro bancário, e eu estou falando aqui de clínicas médicas. Cara, Que nós já pegamos. Você está falando então que, por exemplo, o médico ou qualquer empresa ele vai lá, vende no cartão, mas a operadora não está pagando ele, é isso? Erroneamente. E muitas vezes você não reclama, porque você não percebe. Eles estão usando de má fé? Não. Não vou dizer que eles estão usando de má fé. Mas a responsabilidade na conferência é sua. O negócio é seu. Então, se você não faz essa conferência, você tem que ter alguém que faça. Entendi. Tá? Então, assim, é um erro muito clássico que tem no empresariado como um todo. É não conferir os recebimentos. E outra, os parcelamentos muito elásticos. Quando você tem uma taxa de, exemplo, 1%, daqui 2 meses, a bandeira, a máquina, ela muda a sua taxa do cartão. Só que você já tem um parcelamento em andamento. Ele foi vendido a uma taxa de 1%. Só que aí a sua taxa, de repente, mudou para 1,5%. E você não sabe que ela mudou para 1,5%. E eles não avisaram também. Eles não avisam. E aí você começa a ter a incidência do 1,5% no restante das parcelas, o que está errado. E se você não reclama, você perde. Então eu tenho situações que a gente já pegou cerca, em 1 ano, de 50 mil reais de diferença numa clínica médica. Muita coisa, né? E é possível reaver após 1 ano ou não? Via ação judicial, aí a doutora, com a doutora. sabe. Vai poder falar. 5 anos? Muito bom. Isso. Legal. Os últimos 5 anos. E o que acontece também? Às vezes a empresa, como você mesmo disse, né? Cartão de crédito e tudo mais. O profissional tem esse gasto no cartão de crédito, não passa isso como um imposto de renda, Perfeito. não paga o INSS, ou paga o INSS por salário mínimo e tem um gasto extraordinário. Com coisas que ele nem está contando, né? Fala que não tem dinheiro para uma coisa, mas na verdade está perdendo. Exatamente. Então ele pode ter um problema também, tanto no imposto de renda dele, quanto no INSS. Porque quem cobra o INSS é a Receita Federal. A Receita Federal cobra de todos os entes federativos na União de 2007 para cá. É a Super Receita. Caramba. E, Rodrigo, e do ponto de vista contábil, assim, porque a gente, é uma coisa que o Charles falou, muito empresário fatura muito, mas é a questão do lucro nem sempre vê. O que você acha que acontece nesse meio tempo, assim? Então, um problema de todo não digo talvez de todo, né, mas de grande parte dos empresários, o Brasil, em regra geral, é um país empreendedor, né? E voltando um pouco à questão do médico, se forma muito médico, né? E o médico, muitas vezes, ele tem a preocupação só de clinicar, medicar, fazer cirurgias, atender o paciente, que é a parte que, de fato, ele é muito bom e competente. E ele esquece muito o lado financeiro, contábil e tributário. E até pegando o gancho dessa questão do cartão, a Super Receita, né, ela monitora todas as nossas contas, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E ela tem mecanismo, além da financeira, que é uma obrigação acessória, tem a Decred, que cruza as obrigações acessórias, que é uma obrigação acessória, né, que cruza as informações do cartão. Então, se o médico não tiver um bom planejamento tributário, ou seja, emitir nota fiscal, um bom controle, isso pode gerar um problema futuro para ele. Até porque tem muito médico que ainda é pessoa física, não é Sim. pessoa jurídica. Além dele ser pessoa física, ele não tem conhecimento do Carnê-Leão, que seria apurar suas receitas, deduzir as suas despesas e pagar o lucro realmente pelo que de fato ele teve de rendimento líquido, né, na sua operação. E pegando ainda essa questão da sua pergunta, o empresário ele confunde não só o médico, ele confunde muito caixa com lucro. Então, às vezes a empresa tem um faturamento alto e ele acha que aquilo é lucro. E ele esquece de olhar as despesas que ele tem a curto, médio ou até longo prazo. Então, no resultado final, ele tem aquela sensação de que ele trabalhou, gerou receita, mas ele não tem a sensação e, de fato, não tem o lucro. Por quê? Porque esse dinheiro acabou se perdendo aí no meio do caminho. Perfeito. Me permite só fazer um complemento em cima dessa questão do lucro e do faturamento. Uma coisa muito comum, né, é não se diferenciar faturamento de recebimento.
Perfeito. Então, não é porque você faturou 100, 200 mil que está entrando no seu caixa 100, 200 mil. Sim. Porque você tem muita compra que foi parcelada. E você tem que fazer um equilíbrio entre o que está saindo e o que tem que entrar. Então, quando você chega para o teu cliente, para o paciente, e você oferece um parcelamento e você não cobre uma entrada, você está bancando essa operação. E se você não tiver recebíveis no caminho, que você já tem isso planejado, isso compromete o teu caixa. O que quer dizer isso? Quer dizer que você depois vai ter que tirar do seu bolso para honrar outras despesas na empresa. Entendi. E agora a Ana, né? Eu queria... Ana, assim, a gente falou bastante da questão do, por exemplo, do profissional liberal, né? Em off ali. Agora a gente pode trazer essa conversa para a mesa. Por exemplo, vamos pegar a questão do médico, né? Ele sendo PJ ou PF. Muitos, eles não fazem o recolhimento do INSS. Às vezes por ver como não necessário, ou que não vai precisar. Só que o que mais a gente vê é médico, assim, de muita idade avançada, ainda trabalhando por não ter uma segurança que ele construiu, né? Como que você vê isso? Como que a gente pode juntar, né, a orientação contábil, a consultoria do Leandro com a sua consultoria de INSS? Vamos pegar um médico ali. Perfeito. O que acontece? Pegando o gancho, Sim. que o Leandro estava falando, quando a pessoa não sabe o quanto ela ganha, ela não sabe o quanto ela vai precisar na aposentadoria. E isso é que o profissional precisa ter essa consciência. Saber o quanto você precisa para que você possa fazer o seu planejamento previdenciário, né? Como é a minha parte. Uhum. E você possa pensar nisso. Quanto eu tenho que pagar no mês? Quanto eu vou receber lá na frente? Quanto eu vou pagar de tributo? Vale a pena? Quanto realmente vai valer a pena para eu pagar para o INSS, para o imposto de renda, do meu negócio, enfim, sendo ele pessoa jurídica ou pessoa física? Uhum. Se o médico, por exemplo, ele cai no fator R, Sim. que aí nosso amigo vai poder falar melhor, ele vai ter um aumento no custo. Só que isso, o INSS também entra nisso, sabe? Uhum. Então, o ideal, tem 30, 40 anos, faça já o seu planejamento. Porque o INSS é longo prazo. Não adianta você pagar 10, 15 anos mínimo e achar que pagar 10 anos no teto vai valer a pena. Por quê? Você vai pagar no teto, vai ter todos os tributos e não vai tirar o lucro disso. Ana, só um ponto aqui. INSS, a longo prazo, depende. Depende, muito bem lembrado. Porque as pessoas, né, podem precisar se aposentar hoje. Com toda certeza. Né? Então, assim, eu conheço pessoas que precisaram de forma antecipada, né, precisar se aposentar. Agora, eu queria fazer uma pergunta que muita gente... Isso está na cabeça dos empresários e até antes do nosso bate-papo, né, antes de começar aqui nosso podcast, eu tinha muito essa visão. INSS, ele vai se sustentar e quando chegar na minha vez, eu vou ter direito, né, se eu contribuir a vida toda, será que vai quando chegar na minha vez, eu ainda vou receber? Porque muita gente tem uma visão muito aversa sobre a previdência, né, pública, sobre o INSS. E você, como especialista, como que você vê essa utilidade para quem tem um faturamento muito grande? Porque aquilo que eu falei, né, o INSS paga a escola ali do filho do empresário ou paga ali o condomínio. Então, ele não vê como algo tão importante, tão relevante. Sim. Qual que é a sua visão e qual que é a sua instrução para pessoas que têm essa visão um pouco... não vou pagar porque o valor é insignificante para mim? O primeiro alerta é que todos que têm uma atividade regulamentada é contribuinte obrigatório para a Previdência, tá? Sob pena de cair na malha fina da Receita Federal. Isso também na pessoa física? Sim, todos, tá? E, além disso, vale a pena, sim, uma aposentadoria para uma pensão por morte. Você pode ficar incapaz para o trabalho e, com isso, você ter uma aposentadoria por invalidez, né? E
pode... Por exemplo, Ana, eu faturo 100 milhões. Para que eu quero saber do teto da Previdência de 8.157? Muito bem, você ficou incapacitado, você começa a receber seguro, investimento, e você começa a deteriorar seu patrimônio. O INSS, ele é vitalício. Ana, ele vai existir ainda enquanto ele tiver essa estrutura que ele tem hoje, de seguridade social, que ele é sustentado por tributos, sim. Isso, e aí a gente estava falando de um ponto aqui, né, que eu até gravei um vídeo esses dias, falando, poxa, da população brasileira, né, 203 milhões de habitantes, e menos de 30% que estão entre empregadores, né, são os empresários, autônomos e os funcionários, né, tirando funcionário público. Sim. Isso dá menos de 30%. E na minha visão, né, e esses menos de 30% sustentam toda essa cadeia aí, né? Por isso que eu falo, será que realmente isso é sustentável? E de fato, é só essa parcela, né, de empresários, empreendedores e funcionários que sustentam o INSS ou não? Tem outras formas de ele arrecadar? Não, tem outras formas, sim. Essa parte toda da Previdência Social, ela é sustentada por tributos. Então, contribuição sobre obras, loterias, né, entrada de futebol. Então, não se limita somente a empresas e trabalhadores. Então, por isso é que o INSS, né, toda essa estrutura, é ainda positiva e tem a tendência de perdurar. Não vejo o risco de o INSS encerrar suas atividades. O que pode acontecer é, como era antigamente um NPS, virar um INSS e assim por diante. Mas essa obrigação será honrada. Uma dúvida também. Com a informalidade, tá? Então, hoje a gente tem uma informalidade muito grande aqui no Brasil. Muita gente, principalmente os jovens de hoje, sim, com aquela mente empreendedora, né? Então, você vê muito jovem que quer ser Uber. Sim. Ou seja, ele não quer trabalhar para ganhar 2, 3, 4 mil. Ele fala, não, eu faço Uber e ganho mais. Sim. E aí eu penso que cada vez mais essa arrecadação ela tende a diminuir também. Será que isso pode impactar ou não? Aí que está. Hoje em dia, o Uber 99, ele abre o MEI. E pelo MEI, vai uma parcela para o INSS. Né? Sobre o salário mínimo. Só que... Sim. 5%. Isso, exatamente. Só que 5% sai uma aposentadoria de um salário mínimo, não vai pagar isso, a conta dessa pessoa. Então, muitas vezes é necessário você redesenhar esse planejamento para ver o que vale a pena para essa pessoa. É que às vezes o Uber não vai receber para ele desembolsar um valor efetivamente, tá? Mas no caso do médico, por exemplo, vale a pena. O médico, ele tem a insalubridade, entende? Sim. Ele tem toda essa parte. Agora, o jovem empreendedor, o que ele precisa entender, você tem que desenhar a sua vida dentro da parte fiscal brasileira. Veja, aqui no Brasil e em outros lugares, você tem que pagar imposto. Isso que a gente está desenhando aqui não é novidade. Nos Estados Unidos, você paga imposto. Em Portugal, você paga imposto. Todo mundo paga a Previdência. E no Brasil ainda é flexível. E isso vai mudar. Porque se já está caindo na malha fina da Receita Federal a Previdência, a tendência é que o sarrafo comece a baixar e pegar os profissionais liberais também, não só os empresários. Ou seja, esse vai estreitar. Vai estreitar. Então, se vem uma isenção de imposto de renda 5 mil, vai começar a estreitar. Boa. Então, todo mundo vai começar a pagar. E o exemplo que o nosso colega trouxe do médico é também do advogado. O advogado recebe o processo, tenta dar um jeito para não
Pagar imposto. Não pagar imposto, não declarar no imposto de renda, ou declara o mínimo e não quer pagar INSS. Também está caindo na malha fina da Receita Federal. Só Tá que tudo aí conectado agora, né? Tá tudo conectado. Tá tudo ligado. E, no caso, o Rodrigo, como que você vê isso? Por exemplo, você que os seus clientes na contabilidade, você direciona eles para fazer esse investimento, o INSS também como um investimento? E tem alguma outra coisa que você recomenda além disso? Lá tem muitos clientes que às vezes pagam o INSS e nem sabem. Por quê? Porque o INSS do empresário, ele é recolhido junto com a folha de pagamento dos funcionários. E muitas vezes quando a gente explica para o empresário essa questão, ele despreza realmente essa contribuição por achar que num futuro 1518 não resolve a despesa familiar dele. E a gente tenta sempre utilizar aquele jeito, olha, mas de repente pode não suprir, mas ajuda. Então, de alguma forma, numa aposentadoria de fato, que você realmente não trabalhe mais, ela pode sim te ajudar de alguma forma. E uma outra questão que a gente aborda também, que é muito importante, é a malha fina da Receita Federal, né? Existe uma resposta à consulta que a Receita Federal interpreta que toda empresa ela tem que ter um um administrador, seja sócio ou não, tá? E parte-se do princípio que ninguém trabalha, ou seja, presta seu serviço de forma gratuita. Então, qual que é o erro do empresário? Ele acaba retirando todos os valores da empresa como lucro. Então, em uma malha fina da Receita Federal, ela pode entender que aquele valor não é 100% lucro, que ali é fruto do trabalho, ou seja, do salário do administrador. E neste caso, ela pode sim pegar este valor, é a Receita Federal do Brasil, né, e tributar totalmente como prolabore. Então, você imagina uma empresa do regime normal, exceto o Simples Nacional, que você tem ali 20% de patronal para recolher. Exemplo também o advogado, embora se optante pelo Simples Nacional, também recolhe 20% do patronal. Bacana. Então, fora os 11% que deveria ter sido descontado do valor, que esse aí é um ônus do próprio administrador. E aí, assim, é um gancho para isso. Como que o empresário, então, ele pode proteger esse patrimônio dele, de certa forma, né? Acho que você também recomenda holdings, né? Algum tipo de algo parecido. Sim. E, assim, porque assim, não é só proteger, tem que multiplicar. O que você recomenda nesse caso? A gente costuma dizer que o empresário, ele acorda devendo, né? Todo dia você tem um compromisso para pagar um funcionário. Se você pagou sua folha de pagamento hoje no 5º dia útil, ela se refere ao dia 30, 31 do mês anterior. Ou seja, no dia 5, quando você paga o mês anterior, você já tem 5 dias de salário em aberto. Então, para proteger o seu negócio, em virtude da, talvez, insegurança jurídica no nosso país, tudo aqui é questionável, toda a lei é discutida, então a gente pode utilizar o mecanismo das holdings, né, para poder criar camadas de proteção. Muitas pessoas utilizam o termo blindagem patrimonial, né? E aí eu parto do seguinte princípio: um carro blindado segura tiro? Depende do calibre do revólver, de quantas vezes a bala bate no mesmo lugar. Então, a holding criam, sim, camadas de proteção, tá? E além da parte tributária, dependendo do tipo de holding que você escolher, participação, holding imobiliária, você pode, além de aplicar um planejamento tributário, aí com a ajuda do advogado, fazer um planejamento sucessório, tá? Através de doação de cotas com reserva de usufruto, com cláusula de reversão, incomunicabilidade e mais algumas outras aí que pode, sim, ajudar bastante o empresário. Legal. Pode, claro. Pode. E é bem interessante também, porque se o empresário faz esse planejamento previdenciário pensando num sucessório, né, ele também pode deixar essa pensão por morte como um complemento, né? O principal, que é vitalício. O INSS hoje é vitalício. Então, se você vai fazer investimento privado, é um investimento para complementar. Mas é muito importante, se você fizer o planejamento quanto antes, você consegue chegar, tanto na sua aposentadoria ou numa pensão por morte, no teto, desde que você faça da maneira certa. E é interessante isso também, só um ponto, porque o que acontece? O prestador de serviço, a empresa é ele. Então, às vezes, ele está no auge, ganhando muito bem ali, aí, sei lá, aconteceu alguma coisa, médico, não pode mais fazer cirurgia.
E o que ele vai fazer se ele não tem todo esse planejamento? Vai viver do quê, né? Então, é importante isso que você falou, né? Interessante também, no caso do médico, quando se trata de um cirurgião e ele fica incapacitado ao trabalho até em virtude de uma LER, que é reconhecido como acidentário, ele aposenta 100% no INSS. Legal. Independente do valor que ele paga, não. Só se ele pagar o teto. 100% da contribuição não tem da um fator média. previdenciário. Não tem mais fator previdenciário. Ah, E boa. aí, a aposentadoria por invalidez acidentária, ele faz a média de julho de 94 até a última contribuição. E, por exemplo, tem 22 anos recolhidos, é um homem, faz a média e fica com 64%. Boa. Acidentário faz a média 100%. Show. Muito bom. Só complementando a parte que você comentou de fazer um planejamento, isso é fundamental para qualquer empresário. Sim. Seja um médico, seja o dono do Isso boteco, aí. seja um industrial, seja o dono da banca de jornal. Todo negócio tem que ter um planejamento, da onde você parte até onde você vai chegar e o que pode acontecer no meio. Então, tudo isso você tem que prever. É tua obrigação como empresário prever isso. Exato. E só alinhando ali, como que o empresário pode fazer, por exemplo, essa gestão, alinhar a gestão da empresa com os objetivos dele pessoal? Como que você recomenda fazer isso? Porque geralmente mistura-se tudo, né, ali, né? Só que se não tem clareza, o que você fala, assim, por exemplo, seus clientes, faz isso, faz isso, faz isso. Planejamento, processo, dados, tomada de decisão. Você comentou anteriormente sobre o médico, por exemplo, que são médicos já, vamos colocar assim, idosos, que ainda trabalham por necessidade. Uns vão trabalhar por necessidade, outros vão trabalhar por gosto, tá? Mas a maioria é ainda por necessidade. Sim. Exato. Por quê? Porque não houve o planejamento, não houve o conhecimento. É se passado muito conhecimento técnico na área da medicina e pouco conhecimento financeiro, pouco conhecimento de processo. Exato. E aí existe um ponto dentro de planejamento financeiro chamado gestão de riscos, que é inclusive a área que eu trabalho, né? Então, por exemplo, qual que é o risco da minha profissão? Porque o meu negócio, né, como médico, como um autônomo, como um profissional liberal, quem que é o pilar desse negócio? É ele mesmo. O médico, as mãos dele, né, os olhos, como que eu protejo isso? Então, através de um seguro, através de uma previdência, né? Eu atendi uma médica, eu tenho uma médica que é minha cliente, no início do ano, e eu fiz uma pólice muito, muito bem, né, resolvida ali para ela, e no início do ano, ela falou bem assim, passou por um problema financeiro, falou, Charles, eu acho que eu vou cancelar a pólice. E aí eu chamei ela, falei, não, né? Expliquei item por item, falei, isso daqui é a proteção do seu negócio. Lembra que você me falou de todos os seus riscos, enfim, isso em março. No mês de julho, ela sofreu um acidente e quebrou a coluna. Então você pega uma médica que tem uma renda entre 40 e 60 mil, que fica incapaz temporariamente, né, foi L1, temporariamente, sem faturar. E para quem atende médico, sabe, e você que é médico, sabe o que eu tô falando também, eu atendo alguns. A maioria dos médicos não tem planejamento financeiro porque não enxerga o negócio como um negócio. Enxerga como pessoa física, né, como um empregado do hospital. Então, o contador ele vai saber muito bem que ele mistura as coisas. O nosso amigo Leandro vai saber que esse médico não vê lucro também porque ele não sabe precificar, né, o trabalho dele. E eu, que tenho acesso aos números dele, posso falar com convicção de que não tem um planejamento, né, pensando em previdência, e se acontece qualquer coisa com ele hoje, no mês que vem ele está quebrado. Então, o seguro ele é uma ferramenta importantíssima, né, para quem é empresário, principalmente. A gente está falando tanto sobre médico aqui, né, mas para o empresário em geral. E aí eu queria até linkar, fazer uma pergunta para o Rodrigo, que é o seguinte. Hoje, a maioria dos empresários
eles misturam a vida pessoal com a vida empresarial. E aí eles acabam não fazendo investimentos, eles acabam não fazendo uma previdência porque não julga necessário também. Enfim, fica tudo misturado, né? Qual que é a sua dica para esses empresários e quais são os impactos que eles podem ter a longo prazo? Perfeito, muito bom, Charles. É um princípio contábil, né, que é o princípio da entidade. E a gente aprende isso na formação lá na faculdade, que o patrimônio da empresa não se mistura com o patrimônio dos sócios. Isso existe, né, um princípio. E na teoria é isso, mas na prática foi o que você comentou. O empresário, em geral, ele mistura as despesas familiares dele na conta da empresa e quando chega lá para o contador fazer a escrituração contábil, a gente enche o WhatsApp e o e-mail do cliente de perguntas. O que é isso? A escola do meu filho, não pode, não pode. E isso é muito preocupante. O que acontece se, por exemplo, ele está pagando as contas da empresa na pessoa física e as contas da física na empresa? Isso não pode. Tá? Inclusive, tem até que tomar cuidado que a Receita Federal tem uma tributação chamada remuneração indireta. Ou seja, tudo que sai da conta jurídica sem comprovação, ela pode ser tributada pelo fisco em caso de malha fiscal. Tá? Então, isso é um risco muito grande. Né? A gente sempre orienta o cliente a sentar com o contador dele e aprender a olhar a DRE. Pegando também o gancho do Leandro, a questão da conciliação bancária. Porque o médico que faz uma conciliação bancária, ele identifica esses erros prontamente. Diferentemente de quando ele simplesmente gera o extrato bancário e envia para o contador registrar algo que, infelizmente, já foi feito errado na origem. O contador muitas vezes não consegue corrigir. Tá? E aí isso pode gerar outros problemas. Então, o método ideal é o quê? O médico tem que ter hábito de olhar o balancete, a DRE da empresa, para olhar de fato a receita e as despesas e o lucro evidenciado na contabilidade. E conversar com o contador para quê? Para que seja feita distribuição de lucros intermediárias. Tá? Isso também tem que ser muito bem redigido e descrito no contrato social. Né? Para que ele possa, com o lucro contábil da empresa, distribuir na conta física dele e aí com esse dinheiro ele pagar o seguro do veículo, a escola dos filhos, o restaurante no final de semana, viagem, cartão de crédito particular. Realmente dividir. O que é da pessoa jurídica, paga-se pela pessoa jurídica, através de nota fiscal e etc. E o que sobra de lucro, distribui de forma isenta pela regra atual na física para ele usar isso tranquilamente. E muita Ou seja, é não deixar o lucro ser distribuído somente no final do ano. Não necessariamente. Tá? Não é necessário, desde que você tenha uma cláusula muito expressa e bem descrita no contrato social, e você tendo uma escrituração contábil regular, tá? Se você tiver lucro durante o exercício e o seu contrato social permitir, e você tiver um contador que faça o balanço e evidencie, você pode distribuir ele mensal, trimestral ou até anual. Muita gente acha que é tarde para começar a organizar, né? Pô, já passaram-se tantos anos, será que eu vou conseguir organizar? Nunca é tarde. Enfim, e aí vai uma pergunta para nossa amiga Ana, né? Ô, Ana, tem muitos empresários que já estão com 40, com 50 anos, que não pagaram INSS e não fizeram um planejamento de aposentadoria e eles, na cabeça deles, não tem mais solução. Eu queria que você falasse para esses empresários que têm 40, 45, 50 ou mais, qual que é a importância e se dá tempo ainda de eles correrem atrás do prejuízo. Perfeito, muito bem lembrado. Vale a pena, dá tempo sim, porque você contribuindo num valor que vai valer a pena para você, e isso você vê através de um planejamento previdenciário, você consegue com 40, com 50... né, aposentar aos 60, 65, ou num caso de uma enfermidade, ou uma pessoa PCD, você aposenta antes. Hoje em dia nós temos uma outra vertente, além da contribuição, idade, tem PCD também. E muitas vezes a pessoa nem sabe que ela se encaixa, né? Então ela não tem nem idade mínima. E não tem nem o fator previdenciário de antigamente. Então, assim, vale a pena? Vale.
Ana, eu já vou ter que pagar. Para quem não sabe o que é fator previdenciário, você pode explicar um pouquinho melhor? Claro, fator previdenciário era uma fórmula que era usada para quem ia aposentar de 99 até 2019 e era uma fórmula matemática. Então entrava ali o tempo de trabalho, expectativa de vida, a idade, e ela podia pegar até 40% da sua aposentadoria. Era um sócio, né? E ela dava uma mordidinha na sua aposentadoria. E com a reforma, ela ficou para trás. Lógico, ele vai incidir se você aposentar na regra antiga, no adicional de 50%, que são regras de transição, tá? Só para vocês saberem, com a reforma, vieram 5 regras de transição. Então, cada uma tem uma parte diferente para você poder aposentar. Ana, qual delas vale mais a pena? Depende. Depende de quando você começou a pagar, qual o valor que você vai pagar, quanto você vai pagar depois de imposto de renda, quanto vai ficar livre na tua mão. Previdência é investimento. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas é um investimento, é um ativo. Quando você não faz o planejamento, você deixa dinheiro na mesa. E muita gente não se liga para uma coisa, né? Tem gente que tem por exemplo, um custo de vida de 30 mil reais hoje, né? Que aí paga escola, condomínio, enfim, dá 30 mil. E fala, eu não vou pagar porque o valor é baixo. Mas muita gente, que talvez vocês conheçam, tinha um padrão de vida aqui e do nada o padrão de vida ele tá aqui. Atendo e aí muito. Ninguém consegue. E assim, a gente é programado de não, a gente pensa no futuro com a mentalidade do presente, né? Sim. E aí esse é um erro muito grande, pro bem e pro mal, tá? Porque a gente precisa pensar no futuro com a mentalidade de futuro, que pode acontecer, Longo que é, prazo. eu espero pelo melhor, eu me preparo, né, pro melhor, mas eu também tenho que estar preparado pro pior. Com toda certeza. E é muito interessante isso, porque perdão, você vê acontecer nos países, né? Ah, olha o que aconteceu no Chile, se acontece no Brasil, nossa previdência é diferente. Nossa previdência tem o cunho social. Então, enquanto tiver esse cunho social, se o INSS quebrar, é porque o país já fechou. O Banco do Brasil também não vai existir. Por até uma obrigação legal. O governo é obrigado a cuidar do Banco do Brasil, em detrimento da Caixa Econômica. Então, esse é um exemplo do INSS. Tá? Muito bem lembrado. 8.157. Hoje é o teto do INSS. Pode não fazer diferença para essa pessoa hoje, mas ela está pagando pelo teto hoje. O ano que vem, o teto do INSS será outro. E assim por diante, até o dia que ela der o start na aposentadoria dela. Né? Então, olha, eu tenho 30 mil de Prolabore. Tudo bem, desses 30, né, por exemplo, desses 30 mil, o INSS vai segurar 8.150? O restante dos seus investimentos. Que é o complemento. E é vitalício. Né? Então, o privado vai acabar. O INSS é quem fica. Entendi. Gente, só dar um recado para quem está acompanhando a gente. Se você aí, empresário, médico, prestador de serviço, está gostando do nosso KaiCast, curte esse vídeo, segue o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, compartilha com outros empresários. É um tema muito importante, a questão da lucratividade da empresa. E muitos empresários, às vezes, estão começando, não sabem que tem todas essas possibilidades, ou às vezes tem uma visão errada de algumas coisas. E aqui esses especialistas estão aqui auxiliando. E a gente vai ter mais assuntos, mais temas, né, que para ajudar empresários. Então vale muito a pena você se inscrever aqui no nosso canal. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Leandro. Leandro, você fala muito de planejamento. Eu quero uma coisa prática. Qual é a primeira coisa que uma pessoa, no nível que a gente está falando aqui, que está tudo lascado, que está misturando a conta da empresa cada pessoal, que às vezes nem tem CNPJ ainda, ou que nunca conferiu o extrato do banco lá para ver se está recebendo. Qual é o primeiro passo prático, assim? Procurar ajuda. Mas e se ele quiser fazer na casa dele, por exemplo?
Qual que é o meu primeiro passo prático para quem está começando no marketing hoje? Já tem conta no Instagram? Já tem site? Não tem, então faz um site. Esse daí é o primeiro passo, porque você tem que estar presente na internet. Qual seria a sua recomendação? Primeiro, você tem que conhecer do seu negócio. Você vai abrir o seu negócio, seja ele uma empresa ou seja ele uma clínica médica, você tem que se planejar para isso. Você tem que saber o que vai encontrar no meio do caminho. Então, você tem que procurar por uma contabilidade, você tem que procurar por uma assessoria financeira, porque você até então não detém o conhecimento financeiro. Você tem que procurar as melhores taxas que você vai poder negociar com o seu banco, para os cartões, por exemplo, para os recebimentos. Você tem que ter claro quais são os valores que você, como profissional, quer auferir mensalmente. E ver se o seu negócio é capaz de te dar aqueles valores, porque você vai ter que se ajustar. E, independente disso, você tem que também olhar o mercado. Não adianta você praticar valores muito acima do que o que você realmente poderia praticar. Mas você também não pode praticar valores que sejam abaixo do que você necessita para a sobrevivência da sua empresa e, consequentemente, que vai pagar o teu salário. Então, vender menos, tipo, não cobrir nem o custo ali do seu produto ou serviço. É um erro muito comum do vender a qualquer custo, vender por vender. Ah, não, porque o cliente vai embora se não comprar. Meu amigo, tchau, vai com Deus, vai para o concorrente. Eu não quero mais um me dando um prejuízo aqui, aumentando o meu buraco. Esse é o ponto. Agora, roer osso para comer o filé mignon também é necessário dentro de qualquer negócio. Então, às vezes, você vai perder um pouco num determinado produto, num determinado procedimento que seja estético, porque você vai estar trazendo um outro que vai te trazer uma certa lucratividade. Então, esse balanço também é muito importante. Então, resumindo, para você que vai começar, você tem que começar da forma certa. E nada melhor do que você estudar sobre o que você quer fazer antes de implementar. Certo. Eu até tenho, desses anos de experiência como contador, eu até tenho uma ideia, não sei se funcionaria no Brasil, né? Hoje, por carência na formação em geral, a gente não são todas as escolas, nem todas as faculdades que oferecem um curso que voltado para a área financeira, seja da pessoa física quando estudante, né? E seja da pessoa jurídica, provavelmente no caso do médico, que o objetivo sempre é, geralmente, montar uma clínica ou um consultório, né? Será que não seria legal, já que nós, em caráter geral, não fomos preparados na nossa formação inicial ou final, o governo exigir um curso mínimo que seja online de 4 horas antes de formalizar um CNPJ? Não sei se funcionaria na prática. Porque hoje, para abrir uma empresa, basicamente você precisa de um endereço, uma cópia do RG e CPF e um comprovante de endereço. Formaliza-se o contrato social, coloca-se lá o que é obrigatório perante o Código Civil e as normas do DNRC, né? E formalizou, pegou o CNPJ. Ok, e aí? O que eu faço? Tem empresário que não sabe nem que tem que abrir conta jurídica. Ele movimenta na física. Isso traz problema. Ele não sabe vencimento de impostos, ele não sabe o compromisso e o risco que ele assume em se tornar um empresário. Então, será que se você fosse obrigado a ter pelo menos um treinamento básico, uma aula online de 4 horas e gerasse um certificado, será que o empresário em geral não sairia mais preparado ou um pouco melhor capacitado para poder iniciar? Claro, a ideia do governo não é burocratizar o processo de abertura, pelo contrário, as campanhas são sempre de agilidade. Existiu recentemente uma matéria do governo do estado de São Paulo mostrando que o prazo para formalização de empresa ele vem reduzindo por conta da era digital. Mas será que mesmo que você dê 6 meses de prazo após a abertura do CNPJ para um curso e uma notificação no governo não ajudaria os empresários em geral? Eu posso dizer para você, Rodrigo, que essa ideia ela é fantástica. Ajudar o empresário, sair com ele formado para fazer uma empresa com um curso pequeno, não vai trazer o conhecimento que ele precisa, mas vai trazer para ele uma coisa que é fundamental. Todas as dúvidas
que ele vai ter ao longo do processo dele para que ele corra atrás com uma antecedência. Então, isso que você está sugerindo é válido. Sim, porque muitas vezes eu falo assim, sortudo é aquele que consegue aprender com os erros dos outros, né? Mas muitas vezes a gente aprende quando chega aquela cartinha de amor da Receita Federal, né? Você deve tanto, pagar até tanto. E aí? Então, Ele mas fala aí pra que doutora. tá. É um Exatamente. ponto, por exemplo, você, doutora, se formou. Você, como advogada formada, a maioria dos advogados são empresários. E na universidade você teve alguma aula de como abrir a sua empresa, desses processos? Na realidade, a maioria dos advogados não são empresários. Acontece o mesmo que acontece com os médicos. Tem uma resistência, muito embora sejamos advogados, em abrir o CNPJ. Eles são empresários, assim, amadores, vamos dizer, né? Exato. Porque eles trabalham como se tivesse uma empresa, mas não são oficialmente são uma empresa. Exato. Talvez, eu gostei muito dessa sua ideia, mas eu penso, talvez, será que não seria bom começar pela universidade, então, né? Ter essa orientação? Sim, e ver o seu trabalho como uma empresa. Por quê? O que eu percebo muito nas clínicas médicas contratam, só que não faz a parte da segurança do trabalho, por exemplo. E acaba tendo um problema passivo trabalhista também, além no INSS com as taxas do adicional de insalubridade. Então, você tem um enfermeiro, um outro médico ou um profissional da área da limpeza que está ali no ambiente, né, com questões biológicas, Com riscos. com riscos, e você não recolhe o adicional de insalubridade, esse profissional sai, você entrega um laudo PPP errado. Como pode uma pessoa que tá ali, tira sangue e tudo mais, e vem como se ele não tivesse nada? O que é um laudo PPP? Laudo PPP é o perfil profissional perficiográfico. Por isso que a gente chama de PPP, que é um trava-língua. Complicou mais ainda. E aí o que acontece? O que o STJ está pedindo? Se você usa luva, não ilide. Não ilide 100%. Você puxou uma luva, pá, estoura. Tá ali, material biológico, vírus. A Covid está aí para mostrar isso pra gente, né? A máscara não segura 100%. Então, é o profissional, sim, que está ali, né, todo dia. E o que é a insalubridade? Não é igual a periculosidade. Insalubridade é um pouquinho cada dia que vai afetando a tua saúde. A periculosidade, putz, aconteceu, caiu, quebrou. Entende? Então, você não contribuindo para essa pessoa, esse trabalhador amanhã vai lá, aposenta, entra com uma ação trabalhista, ganha, porque tem uma perícia dentro da tua empresa, da tua clínica, que é uma empresa, comprova que tem insalubridade, o INSS reconhece, Procuradoria Federal, opa, vem cá, agora você me paga. Uma pergunta aqui pros três, tá? E aí vai ser se você quer lucrar, você precisa... Se atentar aos números da sua empresa, como empresário, aprender a olhar uma DRE, aprender a olhar um balanço patrimonial, conciliar a sua conta bancária, saber dividir o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Isso é muito importante, são coisas, como contador, eu julgo como básicas, que talvez a minha ideia do curso e da formação ajudaria muito o empresário e se aproximar do seu contador. É lá que está a informação, é lá que você tem que sugar o conhecimento para replicar na sua empresa. E para você? Opa! Para mim, para você lucrar, você precisa planejar em qualquer instância. E nessa parte também na previdenciária. Você precisa planejar para que você possa contribuir com justo, não pagar mais e nem menos do que se deve, né? Para que você possa, no futuro, contar com uma aposentadoria num valor interessante, que vá segurar, né, o que eu brinco, segurar o rojão, né? E que se você precisar aposentar por uma invalidez, qualquer outro caso, ou vier faltar, você deixa
uma proteção aos seus dependentes, você está seguro de alguma forma num valor que vai ser interessante para você, né? Se você pagar pelo salário mínimo, ok, você está pagando ali, mas esse salário mínimo vai te segurar no quê? Legal. E para você, Leandro? Para você lucrar, você precisa gerir. Se você não tem gestão, se você não tem conhecimento do seu negócio, se você não conhece dos seus números, se você não sabe como você forma o seu preço, se você não tem a menor ideia do que está acontecendo no seu estabelecimento e você deixa tudo na mão dos seus funcionários, você não faz gestão. Automaticamente, você também não sabe o quanto você lucra. Então, para você lucrar, você tem que gerir. Legal. A gente está indo para o final já, né? Quase 1 hora já que a gente está aqui. Passa rápido, Papo né? bom. Gente, assim, eu achei... Vai ficar mais umas 2 horas. Exatamente. Com toda certeza. Muito legal que a gente viu aqui, né, Charles? Porque, assim, eu como empresária, eu também passei por tudo isso, sabe? E ainda passo. Porque eu sou muito de executar. Então, a parte de gestão sempre tem que ter alguém que faça para mim, porque eu não gosto disso. Eu faço porque tem que fazer, né? E o básico aqui hoje que eu entendi é assim, a questão do planejamento, que o Leandro falou muito, mas eu analiso assim, Leandro, talvez o planejamento é o geral da empresa, né, que você fala, é o básico que o Rodrigo falou, separar a conta, a sua conta da conta da empresa, porque daí você vai ver o lucro. Né? Então, a minha empresa fatura X por mês, desse daqui 10% é lucro. Vou tirar 10% de lucro? Dá para pagar minhas contas pessoal? Isso daqui? Dá. Né? Fazer esse básico, assim. E o que a Ana trouxe para mim hoje mudou muito, para mim não, né? Para todo mundo, mudou muito a minha visão do INSS. Porque, para mim, o INSS era uma instituição fadada à falência. Só que o que você falou hoje, para mim, eu falei, não, peraí, ele realmente pode ser um investimento. Principalmente para quem é profissional liberal ali, não recolhe, e se acontecer alguma coisa com ele? Como que vai ficar a esposa? Às vezes tem filho. Então, vale muito a pena olhar para isso. Até no off, o Charles estava se interessando por isso. Falou assim, Ana, a gente vai marcar uma reunião, porque isso daí, para mim, é interessante. Então, acho que isso trouxe muita clareza para muitos aqui, né? Com certeza, com certeza. Vivi, só para você não se sentir sozinha, nenhum empresário, com raras exceções, gosta de olhar para os números e de fazer realmente a gestão da empresa. Ninguém gosta, nenhum. Mas eles têm que saber pelo menos como é que está andando. Não pode somente o famoso delargar, entendeu? Só olhar quando entra a conta para pagar, né? O empresário, em geral, ele é focado em vendas, né? E para ele a venda é igual a resultado. Mas são coisas diferentes que no caminho acabam se perdendo. Algumas sociedades que funcionam, e eu vejo muito na prática, é quando os dois sócios, um cuida da parte comercial e o outro da parte administrativa. E um é indispensável ao outro, e ambos juntos se completam. Isso é bem interessante numa sociedade. Quando bem utilizado, né? E é bem bom. legal isso que você está falando, porque assim, eu venho do digital, né? Então, assim, eu participo de lançamentos, números, né? 7 dígitos, não sei o quê. E é incrível como o empresário está disposto a faturar 7 dígitos, tipo 1 milhão, mesmo tendo que investir 1 milhão, sabe assim? Para dizer que ele... Eu acho... Quando eu olhava para isso, eu falei, gente, eu não entendo isso, porque como que uma pessoa pode investir 1 milhão para faturar 1 milhão, para dizer que faturou 1 milhão? E no digital acontece muito isso. Tanto é que eu comecei lá em 2015, mais ou menos. Eu vejo pessoas daquela época que hoje já viraram CLT de novo, porque faturaram muito alto, mas não conseguiram manter o negócio. Enfim, gente, então, no final das contas, a maioria dos empresários, eles deixam de lucrar por falta de conhecimento. Sim. Em resumo, né? Exatamente, por falta de conhecimento, por falta de gestão, por falta de conhecimento estratégico na parte contábil, né? E você pega as grandes empresas, contratam advogados que focam ali no... Compliance. Né? Não só na questão do compliance, mas na questão tributária. Perfeito. Então, são advogados que eles encontram brechas o tempo inteiro. Redução. Exato, para pagar menos impostos, né? E esse assunto foi um assunto muito interessante. Eu nunca fui um crítico, obviamente, né?
mas eu sempre fui um questionador, mas eu nunca também falei para a pessoa, não pague INSS, porque eu sei que é importante para muita gente, até porque a maioria dos empresários hoje não ganham dinheiro, tá, gente? A maioria. E justamente pela falta de conhecimento mesmo, né? Pela falta de conhecimento. E quando a gente cresce, quando a nossa mente, né, cresce, quando a gente conhece, o nosso negócio de forma automática cresce. Então, para que a gente comece a crescer, você como empresário, para que você comece a crescer, que seu negócio cresça, expanda, que você comece a lucrar, você precisa de conexão. Precisa encontrar uma pessoa que seja referência na parte contábil para te ajudar. Então, se o seu contador nunca conversou com você, procure ele. Se ele não te ajudar, troque, né? Procure um profissional, uma consultoria que te ajude a precificar, porque eu já sentei em mesas e para entender ali o produto de muita gente. E aí, no final das contas, a conta nunca fechou. E aí, aquela pessoa, não sei como ela sobrevivia, né? E, enfim. Então, no final das contas, a gente precisa um do outro, precisa de conexão. E é isso, gente. Gente, vamos encerrar então. Quero agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui, de aceitarem o meu convite. O KaiCast está começando só, né? Então, assim, para mim foi... Eu conheço vocês, então fiquei super feliz mesmo de você. Não, eu vou estar lá, vou contribuir. E até eu falei com o Charles e com o pessoal ali, a hora que todo mundo chegou. Gente, foi muito legal porque o Rodrigo e o Leandro, eles atendem médico, então vai ter uma sinergia bastante legal. E a Ana entrando também vai trazer uma virada de chave para quem está do outro lado. Então eu fiquei muito contente, assim, de ter dado essa conexão. Gente, muito obrigado por vocês. Eu quero voltar, aqui. Me convidem mais vezes. Ah, com por certeza. Favor. Vivi, aqui tem assunto Para isso para aí. ficar. Com Obrigado. certeza. Com Obrigado, certeza. Charles. Imagina. Nos convide, porque aqui tem muito tempo, ainda muito tema pra gente tratar. Ah, que Exato. ótimo. Muito obrigado, Agradeço Viviane. Muito viu? obrigado, Charles. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado a vocês. E obrigado para você que está aí com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.